Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje nós vamos conhecer mais um relato que está no livro Dentro da Luz, da Sherry Sutherland, enviado pela Mayra. A Mayra escreveu: Quando eu acho que o livro da Sherry parou de me surpreender, eis que mais uma entrevista desperta meu interesse. A Graça confirmou uma coisa que sempre quis saber: se os nossos amados bichinhos estarão lá do outro lado conosco. Sem contar que ela também era fortemente ligada ao seu pai. A Sherry começa a compartilhar esse relato no seu livro, falando como foi o seu encontro com a Grace. Recebi um telefonema da Grace depois dela ter lido uma matéria sobre a minha pesquisa numa revista de notícias. Casualmente, eu estava planejando viajar para o sul na semana seguinte para fazer entrevistas e combinamos de nos contactar quando eu chegasse lá. Finalmente nos encontramos em seu escritório e fomos até um restaurante próximo onde conversamos durante o almoço. Houve muita conversa e emoção, mas comemos pouco. Logo depois daquele encontro, a Grace mudou de residência e de emprego e perdemos o contato. Nos encontramos em uma das minhas palestras em Melbourne, por ocasião do lançamento do meu livro Transformada pela Luz. Grace se tornara coordenadora de uma instituição chamada Australia Lands e estava com muita vontade de organizar um serviço de assistência a hospitais e asilos com o propósito de atender as pessoas que queriam falar sobre as suas experiências de quase morte com alguém que as compreendesse. A Grace tinha altura mediana, cabelos curtos, escuros e ondulados e olhos escuros e brilhantes. A sua fala era suave e rápida, mostrava uma vívida curiosidade acerca dos mistérios da vida. Gravamos essa entrevista quando ela estava com 44 anos. Agora eu vou pedir uma ajuda. Como eu falei há 2 semanas atrás, o meu canal sofreu uma denúncia falsa sobre cópia. O próprio YouTube desfez o mal-entendido, mas o meu canal sofreu as consequências disso, perdendo grande parte da sua audiência. No penúltimo vídeo eu pedi ajuda e eu recebi muita ajuda, muitos comentários. E o canal teve uma leve recuperação. Se possível, você pode continuar me ajudando a recuperar nossa audiência? Basta curtir e comentar. Eu fico muito grata. Agora nós vamos conhecer o relato da Grace. Eu tinha 30 anos e estava em trabalho de parto pela primeira vez. Era um parto extremamente difícil. O colo do útero não estava dilatando adequadamente e nada acontecia. Essa situação se arrastava indefinidamente e era algo muito doloroso. Eu comecei a vaguear entre a consciência e a inconsciência. A equipe médica começou a entrar em pânico. Eles continuavam a entrar na sala e escutar os batimentos cardíacos do feto e checar o meu pulso. Eu acho que isso era bem normal, mas de repente parece que houve muito pânico. Eles movimentaram algumas coisas e colocaram o meu marido para fora da sala. Eu vagueava para dentro e para fora da consciência quando subitamente eu não estava mais lá. Quero dizer, até então havia uma consciência do que acontecia à minha volta, embora eu tivesse vagando para dentro e para fora da escuridão. Mas a última coisa de que me lembro antes de me movimentar ou de ter a sensação de movimento foi: nós a estamos perdendo. Então, de repente, eu me encontrava em outro lugar. Eu lembro da sensação de movimento para fora de mim mesma, como se eu estivesse deixando algo para trás. Parecia que eu estava atravessando um portal. Havia um brilho, mas não pareceu que tivesse parado ou pensando. Não havia pensamento, não havia algo como vou ou não vou. E então, subitamente, encontrei-me num certo lugar. Era um lugar real. Eu estava lá. Eu estava de pé imediatamente além do portal e olhei à minha volta. Havia uma cor intensa, um verde esmeralda intenso. Era como se lá houvessem colinas verde e esmeralda forte. Era como se houvessem colinas brandas. Não haviam rochedos nem bordas ásperas. Nada que fosse cruel, nada que não fosse benévolo.
O céu era de um azul profundo e a cena toda se passava de forma muito tranquila. Eu sei que você já deve ter ouvido isso antes, mas foi exatamente assim que aconteceu. Parecia que existiam figuras agrupadas, como se fosse um agrupamento teatral, um ambiente de palco. No início, eu as via como figuras amorfas, sombrias, e eu estava consciente de uma forma periférica, mais intensa, de um grupo à minha direita e à minha frente, mas eu não tinha realmente olhado para eles. Eu sabia que o grupo estava lá, mas não causava muito impacto em minha consciência naquele momento. Eu estava muito ocupada olhando para outras direções. Enquanto eu olhava, uma das figuras pareceu se tornar mais nítida e eu pensei: eu conheço esse rosto. E subitamente percebi: oh Deus, é a minha tia Hannah! Ela morrera há 11 anos. E depois eu vi o meu tio, Abraham. Ele morreu quando eu nasci, e eu os reconheci. Eles estavam falando, mas as suas bocas não estavam se movendo. Estavam ali meio por minha causa. Eu sabia que eles estavam lá para me ver. Eles me conheciam, embora nunca tivessem me encontrado. A minha vovó, a quem eu nunca encontrei, o meu avô, todas as pessoas que eu nunca conheci e até mesmo as que eu conhecia um pouquinho e que morreram muitos anos antes, ou as que tinham morrido recentemente, estavam lá. Eu, então, me virei e olhei para esta figura que estava parada perto de mim. Era o meu pai. O meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. Eu era um adolescente muito rebelde e estávamos sempre discordando um do outro. No dia que ele morreu, nós estávamos nos mudando. Tínhamos vendido a casa e estávamos nos mudando para um apartamento. Tivemos uma discussão muito forte e eu lhe disse: eu te odeio! E fiz toda aquela cena típica de adolescente. Seja como for, ele foi para o apartamento com os homens da mudança pela última vez e disse que voltaria mais tarde para me pegar. Fiquei esperando o papai voltar e a tarde inteira se passou sem nenhum sinal dele. Estava começando a escurecer quando vi passar um carro de polícia. Bem, basta dizer que o papai sofreu uma trombose coronariana. Ele morreu muito subitamente. Não foi possível dizer adeus, não houve a chance de dizer: pai, eu realmente sinto muito, eu não quis dizer aquilo. Eu amo você. Ele se foi dessa maneira e eu nunca fui capaz de chorar a sua morte adequadamente. Eu fui como que despachada para Sydney para viver com a minha mãe. Era tudo muito prático. Olha, não chore, tudo vai ficar bem. Mas eu sempre tinha essa terrível sensação de que nunca tive a chance de dizer adeus ou uma chance de simplesmente dizer desculpa. E então, estando naquele lugar, o seguinte pensamento passou na minha mente: será que isso é real ou é minha imaginação, porque é isso que eu queria que acontecesse? É realmente esquisito, mas de fato pensei: será que eu estou fazendo isso comigo mesma porque é o que eu quero? Mas aí papai falou comigo, embora não houvesse fala. A sua mente que falou comigo. Não, querida. Não era assim que ele me chamava antes. Você não está imaginando. Isso não vem de você. Você está comigo e esse é o nosso momento de conversar. Seja como for, nós conversamos e sepultamos os fantasmas. Eu olhei para baixo e lá estava o meu cachorro Lucky. Ele morreu quando era muito jovem e estava lá. É claro que agora, se eu fosse para esse mesmo lugar, o meu pastor alemão também estaria lá. Eu estou ansiosa para ver o Razzie novamente. Parece loucura, não é mesmo? Eu não tinha nenhum sentido de tempo. Eu não sei quanto aquilo durou, mas conversamos sobre todo tipo de coisa. E eu disse a ele: você deve estar se perguntando o que eu estive fazendo. Ou às vezes deve sentir raiva de mim. E o papai respondeu: não, para quem está aqui, o que acontece no mundo não tem importância. Estamos aqui para cuidar de você e conduzi-la. Então houve uma sensação de recuo. Entrei em pânico e falei: papai, eu não quero ir. E ele disse: você tem que ir, ainda não é a sua hora, você tem que voltar. Você vai ter um filho e terá que criar esse garoto sozinha.
Papai então me disse que o meu casamento iria acabar. Nós estávamos casados há pouco mais de 1 ano. Eu me lembro de dizer: papai, eu não quero que isso aconteça. Eu sempre pensei que quando me casasse isso não aconteceria. Era um sentimento muito forte. Eu continuei falando: papai, eu não quero ir, eu quero ficar contigo. Deixe-me ficar com você. Eu estava muito angustiada e não queria voltar. Ele me enviou de volta e me disse que estaria lá. Estaria lá novamente, por minha causa. Eu parecia estar voltando rapidamente. Não havia a sensação de estar viajando, mas sim de que eu simplesmente estava lá. E papai repetiu: você vai ter um menino. E então eu senti um pânico e pensei: meu Deus, eu não escolhi o nome de menino. Em seguida eu voltei e eu ainda estava na sala de parto e chorava muito. Permitiram que o meu marido entrasse na sala e eu soluçava. Eu me sentia exausta. Com as lágrimas rolando pelo meu rosto, lhe contei: eu estive com meu pai e tive que voltar. Eu tentei ficar e não pude. O John disse: você está apenas imaginando coisas. Muitas horas depois, o meu filho nasceu por meio de uma cesariana. Eles aparentemente tinham perdido o meu pulso no momento da operação. John e minha mãe estavam do lado de fora, praticamente chorando por minha morte, pois tinham lhes dito: ela está indo embora, nós a estamos perdendo. Eu sinto um incrível vínculo espiritual com o papai. Eu não sinto que a morte tenha mudado qualquer coisa nesse sentido. Ele mais ou menos insinuou que a maneira pela qual nós julgamos a nós mesmos no mundo não é a mesma maneira através da qual eles nos julgam. Embora eles saibam o que acontece nos nossos pensamentos ou o que quer que seja, não há julgamentos. Eu não me senti julgada em absoluto. Era quase algo não emocional. Era o papai que eu conhecia, mas ele não estava contando piadas, nem sendo afetuoso, nem nada. Havia simplesmente um amor completo e total. E acontecia o mesmo com alguns dos outros. Não pude falar da minha experiência. Muitos anos mais tarde, eu tentei 2 vezes contar às pessoas, mas foi terrivelmente difícil. Me senti super desconfortável. É como se uma parte de mim tivesse mudado. Toda a minha visão da vida mudou drasticamente. Antes daquela época, eu sempre tive medo da morte. Aterrorizava-me com as possibilidades de ir para um mundo de dor. Eu costumava pensar que havia uma sensação de sufocamento, de estar engasgado e com muita dor. Eu realmente não sabia ao certo, mas eu ficava aterrorizada. Agora eu sei que você vai para aquele lugar. Hoje eu acredito que a morte é apenas uma outra parte do desenvolvimento humano. Assim como você nasce, cresce, vive, casa, tem filhos, você morre. É apenas um outro passo da estrada. Eu ainda estou formulando ideias. Não tenho certeza exatamente do que acontece. Certamente eu não acredito que todas aquelas pessoas ficam lá por toda a eternidade, mas também não sei o que elas fazem. Eu acho que isso é algo que descobrirei quando chegar lá, mas eu não estou nem um pouco assustada. Até a época daquela experiência, eu era fascinada pelo esoterismo, ou melhor, pelo misticismo. Eu havia buscado muitos caminhos. Eu li muito sobre o budismo, estudei o catolicismo e examinei todas as diferentes áreas, como o espiritismo, por exemplo. Mas depois daquela experiência, eu senti que eu já tinha a resposta. Eu fui criada como uma judia, mas eu não estou interessada mais em nomes e rótulos. Agora eu acredito que o importante é como eu me sinto em relação a mim mesma, o quanto eu gosto de mim, o quanto eu me preocupo com as pessoas à minha volta e com o meu papel no mundo a qual eu vivo. Muitas coisas estranhas aconteceram desde aquela época, coisas incomuns como saber quando alguém ia morrer. Uma certa vez eu estava dirigindo com o meu filho e sem mais nem menos eu disse: acho que dentro de 24 horas o pai da Penny poderá estar em algum outro lugar. Na manhã seguinte, a minha amiga Penny me ligou e disse que o pai dela havia falecido.
Ele estava perfeitamente bem e aquilo realmente assustou o meu filho. Todas as experiências psíquicas aconteceram depois que ele nasceu. Eu agora me sinto muito assistida e orientada. Eu já me vi dizendo para outras pessoas: você jamais precisa tomar uma decisão. Você nunca precisa pensar sobre ela. As decisões acontecem por si mesmas. Eu não tomo mais decisões. Simplesmente entrego os meus problemas nas mãos de Deus e aguardo o resultado. Isso não significa que a vida tenha sido fácil para mim. Ao contrário, a vida tem sido extremamente difícil. Demais. Mas receber a orientação é uma ajuda. Por exemplo, algo estranho aconteceu depois que o meu marido e eu nos separamos. Eu tive um acidente e cerca de 3 anos depois eu ainda estava aguardando o ressarcimento. O meu marido havia gastado cada centavo daquilo que o meu pai tinha me deixado, além de acumular uma dívida enorme. Eu esperava que o dinheiro que eu obtivesse daquele acidente fosse talvez repor, em parte, o dinheiro que o meu pai havia me deixado. Seja como for, uma certa noite o meu filho já estava na cama e eu estava caminhando da frente da casa para a cozinha. Eu não me dei ao trabalho de acender a luz e quando eu passei pela porta, dei uma olhada pela janela e vi um homem sentado lá. Ele estava mesmo sentado na janela. Eu corri para a cozinha e acendi a luz e quando olhei novamente, é claro que não havia mais nada. Mas não foi como se estivesse apenas dando uma olhada. Eu parei e olhei fixamente e perguntei: quem está aí? Eu estava aterrorizada. Havia um grande vaso indiano naquele lugar, por isso não podia ter sido uma pessoa real que estivesse sentada na janela. O homem estava com um chapéu e o papai sempre costumava usar um terno e um chapéu. Mas eu pensei, não seja tola. Enfim, 2 dias depois disso o processo de ressarcimento foi resolvido e a minha vida mudou. Até então a minha vida tinha sido uma luta. Eu tive a sensação de que o papai estava me devolvendo a minha segurança. O engraçado é que quando o dinheiro chegou, o valor era exatamente igual ao que o papai havia originalmente me deixado. Foi estranho. Se você tivesse me conhecido e visto o tipo de pessoa que eu era antes, eu nunca fui ruim, imoral ou qualquer coisa desse tipo, mas eu era totalmente irresponsável. Eu não era ruim, apenas impulsiva. Após aquela experiência, recebi uma missão. Deram-me um trabalho a fazer. E foi simplesmente isso. Até então, a minha vida não tinha um propósito. Eu vivia para mim mesma, mas retornei da EQM com um sentimento de propósito. De repente, eu tinha que criar uma criança sozinha. Eu tinha uma missão, eu tinha uma responsabilidade. Tinha uma razão para existir e para fazer todas as coisas. Eu nunca havia conseguido me manter em um emprego. Eu fazia algumas coisas e viajava para vários lugares e nada do que eu fazia tinha significado. Depois foi completamente diferente. Era como levantar a persiana e olhar para fora. Não consigo explicar. Eu mudei completamente da noite para o dia. De repente me tornei uma pessoa adulta, muito responsável e lembro da minha mãe dizer: alguma coisa fez com que você mudasse tanto. Eu tentei contar para ela sobre a minha experiência, mas ela respondeu: não seja boba. Hoje o meu estilo de vida é outro. Sou responsável e muito atenciosa. Eu trabalho como consultora de recursos humanos e tenho uma reputação de ser muito diferente dos outros consultores. Eu tenho grande empatia pelas pessoas. Sem que elas me falem, eu pareço compreender exatamente o que estão tentando dizer. Eu não estou aqui fazendo nenhum alarde, é apenas uma compreensão que eu tenho. Acho que eu obtenho mais daquilo que eu estou fazendo porque eu ajudo o próximo. Estou fazendo algo pelas pessoas ao invés de fazer apenas para mim. Eu não apenas cresci após a minha experiência de quase morte. O tecido do meu lar foi refeito. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo.
Muito obrigada por assistir até aqui. Canal EQM, feita de luz.